Quando você pensa em química, o que você imagina? Uma pessoa de jaleco? Um experimento? Um livro cheio de coisas que você não entende? Olá, meu nome é Gustavo, e para mim e para muitos, quando pensamos em química, a primeira coisa que imaginamos é a tabela periódica. Mas por que essa folha cheia de quadrados e letras é tão importante assim? Você pode estar se perguntando, então no vídeo de hoje vamos ver como e por que a tabela periódica foi criada e como chegamos na tabela que usamos até hoje. Tudo começou no século V, na Grécia Antiga, onde, para explicar a natureza da matéria, Empedocles teorizou que tudo no universo seria composto por 4 elementos: água, fogo, terra e ar, surgindo assim a teoria dos 4 elementos. Por volta de 350 a.C., outro filósofo grego muito conhecido, Aristóteles, retomou essa teoria e acrescentou que cada um desses elementos tinha o devido lugar e procurava permanecer nele ou encontrá-lo. Por exemplo, a terra estava no centro dos 4 elementos, em seguida vinha a água, em cima vinha o ar e, por último, acima de todos, o fogo. Hoje sabemos que essa teoria não procede, porém, levando em conta os recursos da época, eles possuíam apenas a observação, e foi exatamente com o uso dela que Aristóteles chegou a essa conclusão. Com o avanço da tecnologia e com o aprimoramento, desenvolvimento e aplicação contínua de experimentos, a química passou a ter caráter científico, bem diferente do adotado naquela época. Assim, hoje sabemos que a matéria não é constituída desses 4 elementos básicos, mas sim de átomos. Passamos agora ao século XIX com a descoberta de alguns elementos químicos. Um químico alemão chamado Johann Oppenheimer, utilizando a massa atômica, organizou os elementos com propriedades químicas semelhantes em trios. Seu modelo era simples. Oppenheimer pegou um elemento que sua massa atômica fosse a média dos outros 2 elementos agrupados com ele. Assim, esse modelo ficou conhecido como as tríades de Oppenheimer. Um exemplo desse modelo temos lítio, sódio e potássio. Lítio possui a massa atômica de 6,9, potássio de 39. Somando os dois, chegamos a 45,9. Se dividirmos esse valor por 2, será igual a aproximadamente 23, a massa atômica do sódio. Com esse exemplo, temos que o sódio tinha o valor aproximado da massa correspondida à média das massas de lítio e potássio. Porém, mesmo com esse modelo chamando a atenção dos químicos da época, ele ainda tinha um problema. Alguns elementos não conseguiam ficar agrupados utilizando o cálculo da média da massa atômica. Logo após o modelo de Johann, veio o geólogo francês Alexandre de Chaucourtin, que organizou 16 elementos químicos por ordem crescente de massa atômica, assim formando seu modelo que ficou conhecido como parafuso telúrico, sendo o termo telúrico referente à Terra. No modelo proposto por Chaucourtin, ocorre a distribuição das informações na base em forma de cilindro, aliando verticalmente os elementos com propriedades semelhantes. Em 1863, o químico britânico John Linus propôs com suas observações que, organizando os elementos por ordem crescente de massa atômica, a cada 8 elementos as propriedades se repetiam, estabelecendo assim uma relação periódica. Essa teoria foi denominada a Lei das Oitavas para os elementos químicos. Igual aconteceu com Dobereiner, Newlands apresentava uma falha, já que sua lei se aplicava até o cálcio, mas iria ainda ajudar Mendeleev com suas ideias no futuro. Em 1870, o químico alemão Julius Lothar Meyer utilizou como base para seu modelo as propriedades físicas dos elementos. Meyer mostrou a relação de periodicidade entre o volume atômico e a massa atômica, traçando o gráfico dessas propriedades. Com isso, foi observado por Meyer que entre os elementos consecutivos a diferença das massas era constante, e concluiu a existência de relação entre massa atômica e propriedades de um grupo.
Através do estudo proposto por Mayer, foi possível comprovar a existência de periodicidade, ou seja, a ocorrência de propriedades semelhantes em intervalos regulares. Julius Lothar Mayer produziu uma tabela com 28 elementos organizados pela valência, com a capacitância que um átomo tem de se conectar com outros átomos. Praticamente na mesma época, o químico-físico Dmitry Mendeleev, mesmo estando na Rússia, teve o mesmo pensamento parecido com o que Mayer teve na Alemanha. A única diferença é que Mendeleev apresentou de forma mais organizada sua tabela, onde 63 elementos químicos conhecidos estavam dispostos em colunas com base em suas massas atômicas e deixando espaço em branco para elementos que poderiam ser descobertos no futuro. O curioso é que, mesmo não conhecendo os elementos que faltavam, Mendeleev era capaz de descrever algumas informações dos elementos que faltavam, com base na sequência de sua tabela. O trabalho de Mendeleev foi o mais completo até então realizado, pois organizou os elementos conforme suas propriedades, reuniu um grande número de informações de maneira simples e constatou que novos elementos seriam descobertos, deixando espaço para inseri-los na tabela. Em 1913, um físico britânico, Henry Moseley, fez uma descoberta mostrando que quando os átomos eram bombardeados pelos raios catódicos, eles emitiam raios X. E já que cada um tinha sua propriedade, determinava os valores dos números atômicos. Com base em seus experimentos, Moseley atribuiu números inteiros a cada elemento químico e reorganizou a tabela proposta por Mendeleev, de acordo com seus números atômicos. Com isso, conseguiu retirar algumas falhas na tabela anterior, estabelecendo o conceito de periodicidade, que é: muitas propriedades físicas e químicas dos elementos variam periodicamente na sequência dos números atômicos. Com a organização da tabela periódica em ordem crescente de número atômico, Moseley posicionou os elementos químicos formando colunas horizontais e verticais. Cada uma dessas colunas recebeu uma denominação. Para as colunas horizontais seriam os períodos, que são 7. Indicam a quantidade de níveis de energia presentes em cada átomo de cada elemento químico. Já as colunas verticais seriam as famílias ou grupos, que são 18, indicam o subnível mais energético de cada átomo de cada elemento químico. As famílias periódicas podem ser divididas em famílias A ou famílias B, sendo as 8 famílias A, família dos elementos representativos, e 8 da família B, família dos elementos de transição. Chegamos agora no período atual da tabela periódica. A tabela periódica tem esse nome em relação à periodicidade descrita por Moseley, ou seja, os elementos aqui presentes nesta tabela estão em uma ordem de acordo com as suas propriedades que se repetem de forma regular. A tabela periódica é o resultado da necessidade que os químicos sempre tiveram de organizar os elementos químicos e fornecer o máximo possível de informação sobre eles e facilitar a consulta quando necessária. Uma das principais funcionalidades da tabela periódica é a possibilidade de prever para que serve cada elemento químico e quais compostos irão resultar nas suas combinações. Atualmente, a tabela periódica apresenta 118 elementos químicos descobertos nela, sendo o uranócio o último a ser descoberto, no ano de 2006. O ano de 2019 foi marcado por ser destacado como o Ano Internacional da Tabela Periódica e dos Elementos Químicos. Essa data ganhou destaque para celebrar os 150 anos da tabela periódica e reconhecer que ela é uma das mais importantes conquistas da ciência moderna, que expressa muito mais que a química. Ela representa também a física, a biologia e todas as demais áreas pertencentes à ciência. Com isso, chegamos ao final do nosso vídeo sobre a história da tabela periódica. Agora gostaria de saber de vocês, nos comentários, o que acharam deste vídeo e da proposta mostrada nele. Caso queira outros vídeos do tipo, só escrever aí embaixo nos comentários. E como atividade, clique no card do vídeo para responder com suas palavras as questões do conteúdo. Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado. Eu já mudei um pouco agora minha voz, estou mais tranquilo, eu gravei direto aqui.
Foi uma experiência totalmente nova, eu nunca tinha feito um vídeo roteirizado assim, ainda mais sobre a disciplina que eu vou trabalhar no futuro, que é a de Química. Eu só tenho a agradecer a minha professora Fabiana e a professora Márcia, que é do meu estágio, que me deram a oportunidade de fazer isso. Mais uma vez agradeço a todo mundo que ficou até aqui no final do vídeo. Um abraço para todo mundo, não esqueça de curtir, compartilhar com os amigos e até a próxima.